Boa noite, pessoal. Eu gostaria apenas de falar sobre um assunto. Antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de falar rapidamente sobre essa questão do aquecimento global. Tudo indica que essa questão do aquecimento global é um mito, tá? Porque isso contraria até a lei da termodinâmica. Na verdade, os cientistas da Guerra Fria que ficaram desempregados, agora eles estão canalizando para o aquecimento global. O aquecimento não é global, ele é pontual. Então, quando há um desmatamento, logicamente que você tem uma concentração de calor naquele ponto, ele é pontual. Bom, enfim, vou passar agora para outro assunto. Tá? É sempre um jogo de interesse, tem sempre um interesse por trás disso. Agora eu vou falar sobre outro assunto. Tá? Sensação térmica é real. Sensação térmica é real. Olha a fórmula de sensação térmica. Sensação térmica é igual a 33 mais, abre parênteses, 10 a raiz de V, valor do vento em km por hora, mais 10,45 menos V, fecha parênteses, vezes T, que é temperatura em graus Celsius, menos 33 sobre 22. Então, olha só um exemplo prático. Em um local onde a temperatura é de 5 graus, então você mediu 5 graus Celsius. 5 graus Celsius é a temperatura do local. Porém, e o vento sopra a 40 km por hora. Isso vai implicar que a sensação térmica é de aproximadamente menos 9,5 graus Celsius. Então, a sensação térmica, ela é real. A sensação térmica nada mais é que a temperatura ambiente aglutinada do vento. Então, nesse exemplo aqui, você tem uma temperatura ambiente de 5 graus Celsius, mas como você está a 5 graus Celsius no ambiente sujeito a um vento de 40 km por hora, a temperatura passa e baixa para menos 9,5 graus Celsius. Então, sensação térmica é real, temperatura ambiente é real. O nome já está dizendo, a temperatura ambiente é a realidade da temperatura no ambiente. E a sensação térmica é a realidade da temperatura que a gente sente na pele. É isso que eu gostaria de esclarecer. Porque muitos pensam que sensação térmica é uma impressão. Não, a sensação térmica ela é real, assim como a temperatura ambiente é real. Numa temperatura ambiente, dentro dessa fórmula de sensação térmica, numa temperatura ambiente de 5 graus Celsius, você vai no seu organismo, a temperatura no seu organismo provocada por um exemplo de vento de 40 km por hora, então se você está no lugar a 5 graus Celsius, sujeito a 40 km por hora, a temperatura do seu corpo ela é real e passa a ser menos 9,5 graus Celsius. Era isso que eu queria explicar. A sensação térmica, ela é real. E ela é sempre abaixo ou acima, dependendo das condições inerentes à temperatura local. Então, temperatura local é uma coisa e é real. Sensação térmica, ela também é real e tem um outro valor, porque ela tem ingredientes adicionais, como vento, umidade e outras questões que aí entram na física, na chamada curva psicrométrica, que é um assunto que vocês podem pesquisar. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado e um abraço.